Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez lida esse texto tão lindo, Senhor. E pedimos que mais uma vez o Senhor ministre aos nossos corações e fale a cada um de nós, Senhor, para que realmente os nossos lares vivam os princípios da tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós ouvimos o Senhor e vemos o Senhor Jesus ensinando a oração modelo, Jesus não estava deixando ali umas frases para a gente repetir. Tem uma galera que vive repetindo, não é? Mas não é repetir simplesmente aquelas frases que fazem de mim, de você, crentes no Senhor Jesus. E sim entender os princípios que o Senhor Jesus está nos ensinando com a oração modelo. O primeiro princípio é colocar o Senhor acima de tudo e todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O teu nome está acima de tudo e de todos. E eu e você devemos aplicar esse princípio à nossa vida. Deus está acima de tudo e de todos na nossa vida. Ele deve dirigir nossos passos. Ele deve, então, ali, dirigir as nossas escolhas. E quando nós consagramos as nossas vidas a Ele, Ele, então, ali é declarado santo. Nós cantamos isso aqui. Ele é santo, 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 puro, altíssimo. Esse é o nosso Deus. Jesus diz, olha, quando você orar, reconheça essa majestade de Deus. Reconheça esse poder de Deus sobre a sua vida. E aí faz um pedido. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É uma posição de prostrar-me diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não quero que a minha vontade, que os meus desejos, que os meus sonhos aconteçam, mas que seja a tua vontade. Assim como o Senhor governa os céus, governe a terra, a partir da minha vida. É um princípio. Quando nós oramos, devemos dizer, Senhor, não seja a minha vontade, Senhor, eu te peço isso, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino estabelecido sobre a terra, através da minha vida. Mas Jesus, ele ensina também outro princípio, o princípio de crer na sua provisão. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Crer no Jeová Jirê, o Deus provedor, que não deixa faltar o que nós precisamos. Muitas vezes ele não nos dá o que nós desejamos, mas ele não deixa faltar o que nós precisamos. Ele é o Deus que provê todas as coisas. E devemos crer na provisão do Senhor em todo o tempo. Depois ele nos ensina sobre uma postura de perdão. Senhor, me perdoa. É uma postura de humildade. Eu sou falho, eu sou limitado, eu preciso do perdão, mas também preciso perdoar aqueles que falharam comigo. Uma pessoa onde, através da vida, flui o perdão, na humildade para pedir, na generosidade para liberar. É uma vida marcada pelo perdão. Depois o Senhor nos ensina a pedirmos todo dia a Ele o livramento de todas as tentações. E nós já falamos sobre isso aqui na semana retrasada, sobre as tentações que são preparadas pelo inimigo para a nossa queda, para a nossa destruição, as armadilhas do mal. E o Senhor diz, você todo dia tem que pedir ao Senhor, me livra do mal. Porque o mal está aí o tempo inteiro. O nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele atua para destruir a sua família, para destruir a sua alegria em Deus, para destruir a paz que excede todo o entendimento, para destruir o seu relacionamento com o bom pastor que cuida de você e de mim. O inimigo, ele quer nos afastar do Senhor em todo o tempo. Mas quando nós clamamos, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E aí o Senhor encerra esse ensinamento dizendo de novo, reconheça quem Deus é. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder não é meu, a glória não é para mim, de forma nenhuma, tudo é para o Senhor. A minha vida é para glorificar ao Senhor. Esses são os princípios que o Senhor Jesus nos ensina, para que eu e você vivamos esses princípios em nossas vidas a cada momento.
E o Senhor Jesus, ele nesse texto, ele cita a palavra reino 2 vezes. Venha o teu reino. E se você perceber na sua Bíblia, a palavra reino está escrita com letra maiúscula. Porque o Senhor Jesus não está falando de um reino humano. Não está falando de um governo que tem um tempo determinado, de 4 anos. Ele está falando de um reino eterno, soberano, poderoso, infalível, que ninguém pode abalar. Ele está falando sobre um rei que ninguém pode destronar. Porque às vezes alguns seres humanos se acham reis. Às vezes se acham reis de uma cidade. Não que isso aconteça aqui, né? Mas lá na França. Aqueles pequenos reis que se acham que devem ser adorados o tempo inteiro. Só existe um rei. E esse rei está no trono. E o seu trono é eterno. E nenhuma força humana pode tirá-lo do trono. E nenhum poder pode afastá-lo dali. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E é dessa forma que eu e você devemos nos relacionar com o Senhor. E quando o Senhor Jesus nos ensina a clamar para a vinda do seu reino, clamar pela vinda do reino significa pedir ao Senhor: governe sobre minha vida. Governe sobre todas as decisões que eu tomo. Governe sobre as minhas escolhas, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras e sobre as minhas atitudes. Vir e clamar pela vinda do reino do Senhor, a dizer: Senhor, eu estou aqui e eu reconheço a tua majestade, e clamo ao Senhor, para que o Senhor governe a minha vida. Porque o reino de Deus, ele tem um jeito de ser. E esse jeito de ser é o jeito de ser de Deus. Porque o reino de Deus está ali expressando a natureza de Deus: amor, perdão, generosidade, justiça, santidade, soberania. Deus, ele é o único ser autocriado. O que significa isso? Ninguém criou a Deus. Ele se autocriou e criou todas as coisas. O único ser autocriado é o Deus Todo-Poderoso. E a partir dele todas as coisas foram criadas. E foram criadas por sua ordem. O Senhor disse: haja luz, e a luz existiu. O Senhor mandou separar a terra das águas, e isso foi separado. E ele mandou então criar cada criatura, e elas foram criadas, até o ser humano. Ele é o Criador de tudo e de todos. É esse o Deus a quem nós convidamos: governe sobre a nossa vida, de forma que eu e você possamos extrair o máximo do nosso relacionamento com Deus, não para benefício nosso, mas para abençoar as nações. Quando Deus olha para Abraão, diz assim: olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando nós temos intimidade com esse Senhor em todo o tempo, Deus, ele nos deu o privilégio como seres humanos de sermos a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que o ser humano é a coroa da criação de Deus, criado à sua imagem e semelhança, mas a desobediência nos afastou do nosso Criador. O desejo de ter os nossos próprios interesses satisfeitos antes da vontade de Deus fez com que Adão e Eva desobedecessem ao Senhor. E eles perderam a intimidade com o Pai, e perderam então a santidade, e perderam então ali a autoridade de vida. Mas como Deus, que é justiça, também é amor, ele olhou para mim e para você e disse: coitados, eles precisam da minha graça, eles precisam do meu perdão, eles precisam de uma chance de reconciliação, eles precisam de um recomeço. Eu vou providenciar. Eu vou enviar o meu único filho, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, que vai morrer numa cruz, mas vai ressuscitar ao 3º dia, vai vencer a morte para dar a todos que crerem nele a vitória sobre a morte e a vida eterna. E assim viver os princípios do meu reino. Então dizer e clamar ao Senhor: venha o teu reino, e dizer: Senhor, eu quero crer em toda essa história da tua palavra, a Bíblia. A palavra é infalível, um texto que não tenho que retocar aqui. A própria Bíblia diz isso: ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula dessa palavra. Essa palavra não precisa de atualização. Ela não precisa se adequar às nossas práticas do século 21. Ao contrário, nós, seres humanos do século 21, que devemos nos adequar aos princípios da palavra de Deus.
em todo o tempo nós vivemos esses valores da nossa vida. Quando Deus ele criou Adão e Eva, o ser humano, ele criou o ser humano para influenciar a terra. Ele cria e diz assim: vocês sejam férteis e multipliquem-se. Eu peguei essa ordem do Senhor e obedeci. Minha cota agora só espera os netos, né? Daniel e Flavinho estão aí em algum lugar que eu vi, né? Esperando aí. Um dia vai acontecer, Senhor Jesus, eu apresentar meus netos aqui também, mas o Senhor disse ali: sejam férteis e multipliquem, encham a terra, subjuguem a terra. Está lá no Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, a ordem de Deus. Dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre todos os animais que se movam por a terra. O que Deus estava mandando a mim e a você fazermos? Influenciarmos a terra, dominarmos a terra com os princípios que Ele nos deixou. Até aquele momento, eles não haviam desobedecido ao Senhor. Assim, eu e você somos chamados pelo Senhor para influenciar essa sociedade com os princípios do seu reino, com os princípios dessa natureza de Deus, e eu e você devemos então influenciar a sociedade. Ao contrário do que acontece hoje, não podemos ser influenciados pela sociedade. Nós somos sal da terra e luz do mundo, diz o Senhor Jesus sobre mim e você, todos aqueles que creem nele. E o Senhor Jesus, ele não mente. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, nós somos a boa referência que Deus quer usar nessa sociedade. Mas como influenciar a sociedade se eu não vivo os princípios do reino? A influência na sociedade, ela deve começar na minha casa. Deve começar ali no relacionamento mais íntimo das pessoas que mais me conhecem, que são as pessoas da minha família. Então, eu e você precisamos de Deus para influenciar e viver, sim, influenciando a sociedade com os princípios da palavra de Deus, do reino de Deus. Como então viver isso? Em primeiro lugar, para viver em família todos os princípios, os valores do reino de Deus, eu preciso entregar tudo ao Senhor. O texto diz assim, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é uma entrega total da nossa vida. Eu tenho batido nessa tecla em todo o tempo, com frequência, para que eu e você entreguemos tudo ao Senhor, porque de boa, na prática, isso não está acontecendo. Nós sempre damos um jeitinho de ajudar a Deus nas respostas que nós buscamos nele. E toda vez que eu tento dar um jeitinho para acelerar a resposta de Deus, vai dar ruim. Eu vou fazer escolhas por mim mesmo, e não sob a direção do Espírito Santo de Deus. Porque dizer, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa obediência total, porque os anjos obedecem ao Senhor de maneira completa no céu. Eles estão lá em adoração diante do Senhor, tudo que o Senhor ordena é feito. Nós estamos aqui na terra e temos um privilégio que os anjos não têm, que é o privilégio de poder adorar ao Senhor, de pregar a palavra, de viver na comunhão aqui, mas muitas vezes nós escolhemos a desobediência. Nós escolhemos não fazer a vontade do Senhor. E aí, nas horas das dificuldades, nós buscamos, então, uma forma humana de suprir as nossas necessidades. E, às vezes, fazemos isso de uma maneira diferente. Ao invés de crermos na provisão do Senhor, que provê tudo, nós começamos a dar um jeitinho. E aí a gente aceita propostas, aceita convites para comportamentos que não agradam a Deus. Oferecemos muitas vezes, ou recebemos muitas vezes, determinados agrados, entre aspas, para que problemas sejam resolvidos. Muitas vezes calamos a boca no momento que deveríamos falar e compartilhar a nossa fé diante do Senhor, para não perder amigos. Isso acontece na faculdade, na escola, no lugar de trabalho, na hora que o crente tem que se posicionar e dizer, não, isso aí não. Não vou fazer isso, porque senão eu vou perder meus amigos.
Vai todo mundo dizer que eu sou doido. Vão me isolar ali, ao invés de confiar no Senhor e entregar tudo ao Senhor. Às vezes cedemos às pressões do pecado para experimentar um prazer que se deseja, mas que não é o prazer que Deus quer nos dar. Um prazer de relação sexual fora do casamento, ou antes do casamento, ou na infidelidade conjugal. Um prazer no consumo de pornografia, que não é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas fazemos isso porque olhamos mais para os convites do pecado do que para o chamado de Deus à santidade. E sabe, querido, não é ameaça, mas é uma constatação. Toda escolha que eu e você fazemos, ela tem consequências. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele também colherá. E o que nós vivemos hoje é fruto do que nós plantamos ontem. E amanhã nós viveremos o fruto daquilo que plantamos hoje. Então, quando eu escolho a desobediência, terão consequências ali. Deus tinha um plano para a minha vida, mas eu quis desobedecer e fiz um desvio dos planos de Deus. E os planos do Senhor, conforme o profeta Jeremias, não é de nos fazer o mal, mas de nos fazer o bem. Ele tem um plano de futuro para nós, ele tem um futuro à frente para nós, mas nosso olhar é muito pequenino, e às vezes nós escolhemos o imediato, enquanto que Deus está olhando lá na frente. E aí depois a gente vai ver que fez escolha errada, e se arrepender de tudo aquilo ali. Muitas vezes, ao não confiarmos plenamente no Senhor, a não entregarmos tudo ao Senhor, nós rejeitamos os princípios bíblicos para sermos aceitos na sociedade. A historinha do nada a ver, aquela coisinha ali, não tem nada a ver, todo mundo faz, por que você não vai fazer também? Uma corrupçãozinha aqui, pegar um dinheirinho aqui, para resolver um probleminha lá no departamento, mas não tem nada a ver, todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Não é assim não, irmão, é para ser diferente, nós somos chamados para sermos diferentes, para fazer diferença na sociedade todo o tempo. Querido, alguém está te fazendo uma proposta indecente, diga não. É alguma proposta que você não pode contar desse microfone para que todos saibam, diga não. Se tem alguma coisinha que tem que ficar escondida, diga não. Eu vou perder meu emprego, Deus vai te dar um outro. Mas quando você aceita esse negócio, essa maracutaia, que ninguém pode saber, você está se aprisionando e não percebeu. Na hora que você quiser sair, não vai conseguir mais, está amarrado ali. E quando você sair, aqueles ali que não gostaram porque você saiu, vão te acusar e dizer, tu fazia. E aí? Não se deixe, confie no Senhor, entregue tudo ao Senhor. Senhor, eu vou trilhar o caminho da integridade, da honestidade, Senhor. Pode estar todo mundo ao meu lado aí participando de corrupção, mas eu não vou fazer isso não. Senhor, eu vou ser generoso, tem um monte de gente avarenta ao meu lado. Está vendo todo mundo perdendo tudo lá, perdeu tudo lá no sul, ema, cada um com o seu problema, eu não tenho nada com isso. Não vou chorar com os que choram. Nós somos chamados a uma vida de um princípio que o Senhor nos dá, daquela empatia, onde eu me coloco no meio, ali na posição do outro que está sofrendo. Eu sou convidado a isso. Há convites para a promiscuidade, mas eu vou me manter em santidade. Há convites para a sede de poder, mas eu vou me manter ali sabendo que só existe uma fonte de poder, e essa fonte de poder é o Senhor Jesus. Existe uma ganância, e eu não vou ceder a essa ganância. Querido, eu e você precisamos entregar tudo ao Senhor. Tem um hino antigo muito lindo que declara isso. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti bendito, tudo deixarei. Essa é uma declaração linda desse hino, mas ela precisa ser uma realidade. Eu entrego tudo diante do Senhor. Eu não vou colocar a minha fé em pessoas. Eu não vou colocar a minha fé em instituições humanas. A minha fé, ela deve ser depositada em Jesus. Pastor, é muito fácil dizer isso. Quando a gente crê, a gente vai passar perrengues, mas a gente vai vencer, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele não falha.
Ele não nos deixa desamparados. Querido, você quer viver os princípios do reino na sua casa? Confie no Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Diga: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor nesse momento, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu vou alinhar a minha vida, as minhas práticas, o meu caminhar à tua vontade, para que eu seja de fato luz. Em segundo lugar, quando eu estou me preparando para viver os princípios de Deus na minha vida, eu confio na provisão do Senhor. O Senhor Jesus ensina assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, versículo 11. Eu tenho que confiar na provisão do Senhor. Sabe por quê? Quando eu olho a Bíblia, o Senhor Jesus proveu tudo para o povo. O povo estava como escravo há séculos no Egito, o Senhor Jesus providenciou a liberdade. O povo foi andar no deserto e o Senhor Jesus providenciou um mar que se abria para o povo passar a pés secos. O povo estava no meio do deserto com fome e o Senhor providenciou o maná que caía todos os dias. O povo estava com sede e o Senhor fez jorrar a água ali. O povo foi atravessar o rio Jordão de novo a pés secos. O Senhor foi provendo tudo que o povo de Deus precisava naquele momento. O sol era causticante, sim, tinha uma nuvem fazendo sombra. A noite era muito escura, tinha uma coluna de fogo iluminando. O povo precisava saber por onde ir. Durante o dia era a nuvem que dava a direção, durante a noite era a coluna de fogo, diz a palavra de Deus. Tudo que o povo precisava para a travessia do deserto, Deus proveu. Deus proveu alimento através dos corvos para o profeta que estava fugindo da rainha sanguinária. Deus, ele proveu em todo momento ali todas as necessidades para aquele servo fiel Abraão não ter que sacrificar seu único filho, e na hora que ele estava ali pronto para imolar ao seu filho, Deus providenciou aquele cordeiro, e depois, anos depois, ele providenciou o cordeiro que tira o nosso pecado. Deus, ele provê tudo que eu e você precisamos. É por isso que nós podemos confiar no Senhor. Confiar nele em todo o tempo da nossa vida. Se você acha que Deus falhou com você, tem alguma coisa errada no seu entendimento da vida, porque Deus, ele não falha nunca. Deus, ele não se curva à minha vontade e à sua vontade, porque ele conhece melhor do que eu e você o nosso futuro. Aliás, nós não conhecemos o nosso futuro. Nós até fazemos planos, mas a Bíblia diz: o realizar é de Deus. É Ele quem conhece todas as coisas. Se você acha que Deus falhou com você, porque Ele tirou de você alguma coisa que você queria muito, tenha certeza de uma coisa: Ele vai te dar algo muito melhor do que aquilo que Ele tirou, porque Ele não é Deus que faz o rebaixamento de você. Ele está sempre com planos de te dar o melhor, de te dar um futuro. Agora, muitas vezes ele nos ensina de uma maneira dura, ele puxa a nossa orelha, e quanto mais teimoso e resistente eu sou a obedecer a Deus, mais vai doer o puxão de orelha. Quem já tomou puxão de orelha aqui na infância? Eu tomava muitos. Eu dava um cansaço na manhinha. Nosso quintal lá era grande. Daqui uns dias ela vai estar aqui com a gente. E ela saía atrás de mim, e eu saía. Eu subia na mangueira mais alta e ela atrás de mim: desce daí, menino. Eu digo: não. Mas na hora que eu cansava, que eu descia, aquela vara de goiaba, aquele puxão de orelha intenso, era mais forte o puxão de orelha, quanto mais intensa era a minha arte. Era assim. É a mesma coisa com Deus. Quando eu teimo com o Senhor, em algum momento Ele vai me dar um puxão de orelha ali. Sabe, nas horas de dificuldade, muitas vezes, a gente busca outras formas de suprir as nossas necessidades materiais. E aí a gente se vende por uma prata enferrujada. A gente envergonha Deus, corrompendo os nossos princípios, sem acreditar que Deus vai prover ali um marido. A jovem aceita a pressão do namorado para transar antes do casamento. E aí não acredita que se o namorado está te pressionando para transar, ele não é o homem de Deus para a sua vida. Você está só teimando. E aí cede.
Será que depois eu vou ter algo melhor? Melhor segurar esse, é melhor um aqui do que não ter nenhum, então eu vou segurar isso aqui, e eu vou fazer. Para que você está fazendo isso? Está dando um jeitinho, Deus vai prover o homem de Deus para a sua vida, Deus vai prover a mulher de Deus, porque também não é só o homem hoje em dia que pressiona, não. A mulherada também está no negócio, pressiona também. Mas aí é resistir e dizer, eu vou viver em integridade diante do Senhor, eu vou crer na sua provisão em todo o momento, eu vou crer que o Senhor vai abrir a porta. Eu não posso me adaptar a práticas contrárias à nossa fé, só para não perder o amigo, só para não perder o emprego. O chefe vira e diz, a gente vai subfaturar aí, tá bom? Vamos sonegar o imposto. Tá tudo bem, chefe. Beleza. Aí sonega o imposto, aí vem a fiscalização e pega, aí sai lá. Era um crente, que estava emitindo a nota. Não vai falar do patrão não ímpio, não crente. Vai falar do crente que estava lá. Porque o ímpio já é da prática dele mesmo. Mas o crente não tinha que estar emitido com essa coisa. Toda vez que você começa a fazer alguma coisa e algum amigo não crente vira e diz, mas tu não é crente, está fazendo isso. Já deu ruim. Você já cedeu. Você já errou. Deus nos chama para uma vida de integridade diante dEle. Confie na providência do Senhor. O Senhor Jesus, um pouco mais à frente, nesse capítulo 6, diz assim, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Então não venda a sua integridade por preço nenhum. A sua honra, a minha honra, elas não estão à venda. Não existe valor humano para colocar diante delas, porque a nossa honra não é para nós mesmos, é para Deus. E quando a gente vende a nossa honra, a gente está permitindo que se jogue lama no nome do nosso Deus que é santo. No nome do nosso Deus que é digno de toda honra e de todo louvor. Cuidado. O Senhor Jesus está nos chamando a confiar nele. Terceiro lugar, para viver esses princípios na minha vida, na minha família, eu preciso confiar no perdão de Deus. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muita gente não se perdoa pelos erros que cometeram no passado. Querido, se Deus já te perdoou, para de te condenar. Ele já derramou perdão sobre a sua vida e sobre a minha vida. A gente vai lembrar, sim, dos erros que a gente cometeu, para nunca mais cometer de novo. Mas não dá espaço para o acusador ficar dizendo, você não presta, você não merece. É verdade, nós não merecemos, mas Deus nos ama, Ele já nos perdoou. Nós devemos confiar no perdão de Deus. Nós devemos confiar no livramento de Deus. Estávamos presos às armadilhas do diabo e Deus foi lá e nos livrou. Ele nos perdoou e nos deu livramento. O diabo não tem mais dominação sobre a nossa vida. A carne não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando de verdade ali eu experimento o poder de Deus que me perdoa. E Deus, Ele perdoa todo aquele que se arrepende. Todo aquele que diz, eu errei muito, Senhor, mas eu estou aqui arrependido, quero recomeçar. O Senhor libera perdão, Ele te dá a chance, e a mim também, de começar de novo. E eu e você precisamos depender disso, para viver essa vida nova no Senhor, porque Ele prometeu nos dar uma vida nova, uma vida abundante. Ele disse, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que você tenha vida, e tenha vida abundante. Ele providenciou essa vida abundante para mim e para você. É preciso, então, confiar que Deus, Ele tem o poder para perdoar todos os meus pecados. Porque a falácia do diabo é aquela, para você não tem mais jeito. Você é ruim demais. Tem jeito para você não. Tem sim. Deus sempre tem um recomeço. Porque Deus nunca rejeitou um coração quebrantado. E sabe quando que Ele vai rejeitar? Nunca. Porque a natureza de Deus é perdoadora. A natureza de Deus é aquela natureza que nos dá a chance de começar de novo. É possível viver os princípios, os valores do reino de Deus? Sim. Quando eu entrego tudo diante do Senhor, quando eu confio na provisão do Senhor, quando eu confio no perdão do Senhor. Creia nisso, querido. Mas eu quero, para terminar, falar com você sobre esses valores. A gente fala tanto de valores do reino de Deus. Quais são esses valores?
Que valores são esses que devem estar presentes na nossa família? Que devem estar presentes em nossos relacionamentos? Que devem estar presentes nos relacionamentos aqui na igreja, que é a comunidade de fé? O primeiro deles é a justiça. Deus, ele é justo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo para aquele que serve a Cristo, diz Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, versículo 18. O reino de Deus é justiça. É preciso ter justiça na nossa casa em todo o tempo. O que é ser justo, então, né? Como o pastor Douglas diz, eu fui lá no Onário e diz o dicionário, o que é justiça? Justiça é eu reconhecer o mérito de alguém, é reconhecer o direito do outro, é ser imparcial nos relacionamentos, é não ter ali o interesse próprio acima do interesse do outro. Às vezes nós somos injustos, sabe como? A gente acha que a pessoa pensou alguma coisa, e aí a gente já condena a pessoa por aquilo que a gente acha que ela já pensou, ou aquilo que a gente acha que ela fez. Às vezes a gente não dá a oportunidade do outro se explicar. Às vezes os casais, no momento ali mais acalorado do debate, para a gente não falar discussão, interrompe a frase do outro antes dele acabar. Acontece isso aqui? Não precisa levantar a mão. Você conhece alguém que quando você começa uma frase, a pessoa completa por você? Fica quieto, não fala. Essa pessoa não está sendo justa com você, porque eu tenho que ouvir o que o outro vai dizer primeiro, mas quando eu começo já a pensar na resposta que eu vou dar, eu parei de ouvir, e aí eu sou injusto, porque eu completo a frase pelo outro, e não era aquilo que ele queria dizer, e quando eu começo a completar a frase pelo outro, é porque eu estou sendo ansioso demais, ou eu já tenho ali um preconceito montado do que eu acho que aquela pessoa pensa e sente, e aí então eu começo a julgá-la daquela forma. Muitas vezes a gente faz isso na nossa casa, a gente faz isso nos relacionamentos aqui, nós não reconhecemos o direito do outro, nós achamos que o desejo do outro é bobeira, é besteira. Ah, que bobeira é isso? Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas isso é uma bobeira. Pode ser para você, mas para o outro não é. Respeita o sentimento do outro, não seja injusto dessa maneira ali. Sabe, o injusto, ele não pratica a empatia. O que é a empatia? Eu me colocar no lugar do outro, e aí eu falo algumas coisas, ou eu falo de uma forma que eu estou causando ferida no coração do outro, e eu poderia ter sabedoria para falar de outra maneira, de uma maneira mais sábia, porque muitas vezes o problema não está no que eu estou falando, mas como eu estou falando, e aí é injustiça. É a injustiça quando eu não reconheço ali a importância do outro nos seus desejos, nos seus sonhos, em todo mal. Eu sou injusto quando eu falo mal de alguém pelas costas, não que isso aconteça aqui em Heliópolis, mas lá na França, porque eu não dou à pessoa o direito de defesa. Dizia a justiça brasileira, né? Me corrijam os advogados, porque a justiça ela já foi justa, ela já foi equilibrada. Aquela imagem lá com a moça lá, com a venda nos olhos ali para não ver nada e a balança equilibrada, aquilo ali é só a imagem agora, porque a justiça ela já não é mais justa, ela já não tem um julgamento imparcial da coisa ali. As pessoas estão vivendo injustiças e está tudo bem, é com o outro. Pimenta nos olhos do outro é colírio, né? O coisa diz refresco, mas refresco, você já jogou? Quando eu fiquei pensando um dia desse nesse ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Você já pegou refresco e jogou no seu olho? Vai arder, do mesmo jeito. Vai arder menos que pimenta. Mas pimenta nos olhos dos outros é colírio, porque o colírio não faz mal para o nosso olho, mas é no nosso olho, no olho do outro. É assim. Isso é justo? Não é. Mas sabe que às vezes, em pequenos detalhes da nossa vida, e especialmente às vezes no nosso lar, a gente é injusto com as pessoas que a gente mais ama. A gente não valoriza o sentimento do outro.
A gente começa a julgar as pessoas. Às vezes a gente tem preferência por alguém. A gente tem preferência. A gente tem os amigos e afinidade, isso é uma coisa. A gente tem aqui, né, a maior parte dessa igreja aqui, rubro-negros. Então a gente tem uma afinidade, né? Tem aí também os outros times, que a gente ama e a gente se relaciona, sem nenhum problema sobre isso. Quando eu fui pregar numa igreja, eu não sei qual era o time do pastor, mas o pastor virou e disse assim: só espero que ele não seja flamenguista. Eu estava com uma gravata preta e vermelha. Aí eu falei: pastor, olha só para minha gravata, que ela já declarou tudo, né? Ele é flamenguista. Eu falei: então, sou mesmo, estava ali. Não sei qual era o time dele, eu fiquei sem graça de perguntar, mas estava ali, né? Ele só queria que eu não fosse flamenguista, mas a gravata já estava dizendo tudo. E eu fui intencional com a gravata ali, né, preta e vermelha e tal, bonita, daquele jeito ali. Existem sim afinidades, mas não pode existir preferência, porque Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus, ele tem filhos íntimos. Porque o filho íntimo, ele é mais abençoado por Deus, não porque ele seja um filho predileto, mas porque ele tem tanta intimidade com Deus e sente tanto prazer em obedecer a Deus, que ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus mais rápido que o outro. Deus, ele não tem filhos prediletos, ele ama todos nós da mesma maneira. Nós é que amamos a Deus de uma maneira diferente. Alguns amam mais intensamente e sentem mais prazer em obedecê-lo do que outros. E aí é Deus que depois é julgado ali, aquele que tem preferência. Ele não tem preferência, ele ama todos nós. A justiça de Deus, ele nos ama de uma mesma maneira. É por isso que ele perdoa os nossos pecados. A justiça é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você. O segundo princípio, o segundo valor do reino de Deus que precisa existir na nossa casa é amor. É lógico, né, pastor? A gente casa porque ama, é. E por que às vezes muitos casais desistem de lutar pelo seu casamento? Ah, o amor acabou. Balela, a Bíblia diz que o amor não acaba. Se eu dependo de Deus, ele vai nutrir o amor todo dia. Deus vai nutrir o meu amor pelo cônjuge que ele me deu. Essa história que acabou o amor é aquele que não tem nenhuma desculpa para só sem vergonhice desistir da sua família e fica dizendo: ah, o amor acabou. O amor acabou nada. Meu Deus é amor, ele é a fonte do amor, ele vai renovar sim ali. Ele mandou que eu o amasse acima de tudo, de todos, com toda a força do meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todo o meu entendimento, e amar ao próximo como a mim mesmo. Nossos lares precisam estar marcados pelo amor. Isso é tão básico, mas muitas vezes é desafiador. Porque a Bíblia diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você ama a sua esposa assim? Pronto para entregar a sua vida por ela? Ou na hora que a chapa fica quente, ela que se vire lá com os problemas dela, já não são mais nossos. Se a família dela tem algum lá, um BO, né, problema dela, vai lá tu e resolve, não tem nada a ver com isso, é sua família. Não, agora é sua, porque vocês se tornaram uma só carne. O amor é isso. Você faz aquela promessa lá, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, mas na hora da primeira enfermidade bate o pé. Na hora que o dinheiro não dá para pagar as contas, opa, mete o pé. O segundo maior motivo de separação é problema financeiro. Ah, é? Então você não casou com o seu marido ou com a sua esposa, você casou com a conta bancária dele ou dela? É isso? Não. Amor. Amor que vai me levar à fidelidade. Vai me levar a estar ali junto, vou tomar pedrada junto, mas a gente vai estar junto. Amor, eu estou contigo até o último suspiro de vida. Devemos nos amar, sim, devemos nos amar como igreja, sim, devemos nos amar na nossa família. Não desista. O Deus que é a fonte de amor, ele é uma fonte inesgotável. Então, quando você está achando que o seu amor pelo seu cônjuge está acabando, é hora de você se ajoelhar e dizer: Senhor, nutre de novo, Senhor. Renova de novo, Senhor, porque eu fiz uma promessa ali no altar do casamento, até que a morte me separe. Então eu vou buscar no Senhor essa força. Vou buscar no Senhor esse poder para amar aquela pessoa que Deus separou para mim. É fato que acontece às vezes que a gente escolhe casar com quem Deus não separou para a gente. Vai demorar um tempo, vai dar ruim. Vai dar ruim ali. Mas é preciso depender do Senhor. Princípio, o valor do amor. Como está o amor lá na sua casa? É só um discurso?
É só uma placa dizendo ali lar, doce lar? Ou será que quando você atravessa os portais da sua casa, de fato aquele ambiente ali é um ambiente de amor, de parceria, de doçura, de harmonia? Amor não é um negócio para ficar no discurso, é prática, é entrega, é renunciar a mim mesmo, para viver ali cuidando do outro. O amor deve ser uma marca muito forte nos nossos lares. Terceiro valor do reino de Deus, que deve estar presente na nossa casa: respeito pelo próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, ele sumaria os 10 mandamentos em 2 e diz: amarás ao teu Deus com toda a força do teu ser, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos, não tem nenhum mandamento maior que esses 2. É respeitar o próximo, é ter respeito pelo próximo. É ali, a dor dele vai doer no seu coração, e a alegria dele vai fazer seu coração celebrar. É preciso ter ali esse respeito pelo próximo, respeito pelos sonhos dos próximos. Às vezes é duro fazer isso. Sou um rubro-negro, tenho um filho botafoguense e o outro vascaíno, olha só. A gente cria o menino com todo amor, ensina o caminho. Aí o menino resolve, vai torcer para o Botafogo, outro vai torcer para o Vasco. Veja isso, irmãos. Aí eu saio, boto a minha camisa, está lá um do Botafogo, outro do Vasco. Um dia desse que eu fui olhar o set de roupa, tinha uma camisa do Botafogo. Eu falei, eu vou aproveitar, vou tacar fogo nessa camisa. Cheguei a pegar assim, para jogar lá no forno do micro-ondas, ligar. Né, diz, ih, foi sem querer, né? Mas aí depois, respeita o meu filho, porque eu o amo. É assim em casa. Estou dizendo que eu sou exemplo de nada, não, porque eu não sou nada, irmãos, é Deus, né? É respeitar ali o outro, é respeitar o amor, é respeitar a necessidade, é respeitar o sonho do outro. Você respeita as pessoas que estão lá dentro da sua casa? Há um respeito, uma valorização pela importância daquela vida, dos sentimentos daquela pessoa. Você acha sempre que o outro tem que estar ali para fazer o que você quer, exatamente o que você quer. Tem que ser tudo do jeito que você quer. Não é assim não, tem que ter respeito pelo outro. É assim que eu e você devemos viver. Não é quando o apóstolo Paulo escreve ali a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu tenho que valorizar o outro. Eu tenho que respeitar o outro, porque ele faz parte do mesmo corpo, e ele não é um órgão menos importante do que eu, nesse corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, o reino do Senhor. Quarto valor do reino de Deus, que deve estar nas nossas casas, é a gratidão. Você é agradecido a Deus pela família que Ele te deu? Ah, pastor, como que eu vou ser agradecido por essa família? Só dá B.O., o culpado de dar B.O. o primeiro é você. Porque você não vê os pontos positivos da sua casa, só reclama, chega o tempo inteiro só reclamando, ao passo de que deve ser aquele ali a solução do problema, sabe? Às vezes a gente é o próprio problema, porque a gente só vê problema nos outros, na verdade aí o problema está na gente que só vê problema nos outros, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum de nós aqui é perfeito. Mas todos nós temos as nossas qualidades, e a gente escolhe, ou a gente potencializa as qualidades, ou a gente potencializa os defeitos. E quando a gente só potencializa os defeitos do outro, a gente nunca é grato pela família que a gente tem, a família que Deus nos deu. Aí vai valorizar lá depois que perdeu. É por isso que muitas vezes nos sepultamentos a gente vê muitos familiares chorando copiosamente, e não adianta mais chorar ali, porque aquela matéria que está no caixão ali já não sente, já não recebe mais nada. Mas é o remorso porque não amou, porque não honrou, porque não valorizou, porque não foi grato. Aí só reclama das coisas. Nós devemos ser agradecidos ao Senhor. Ah, poxa, a filha foi assaltada, até apanhou, mas ela está viva. Senhor, glórias a Deus por isso, porque ela está viva.
Na hora que meu pai morreu nos meus braços ali, ainda que fosse um momento muito crítico, Senhor, obrigado, porque eu sei onde meu pai está agora. Meu pai está contigo no céu. É assim, a gente tem que olhar as situações com a gratidão a Deus, sabendo o Senhor, Ele cuida de mim, Ele vai cuidar de mim a cada momento. E eu preciso ser agradecido ao Senhor porque Ele me dá. Eu preciso ser agradecido ao Senhor porque Ele cuida de mim. A gratidão no seu lar, a gratidão na sua família, a gratidão por coisas simples ou por coisas muito mais complexas, mas agradecer ao Senhor por cada detalhe daquilo que Ele providencia na nossa vida, pelo seu cuidado conosco. Às vezes, em coisas que para nós pode até ser pequena demais, mas que alguém está valorizando muito. Seja agradecido. Seja agradecido a Deus pela sua casa, aí a sua família. Eu não estou falando da edificação, eu estou falando do ambiente. Seja agradecido pela sua família. A gratidão no seu lar. Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você é a pessoa que Deus me deu? Qual foi a última vez que você falou para os seus pais: eu agradeço a Deus pela vida de vocês? Ou que você falou isso para o seu filho? Não adianta você ser agradecido e não expressar. É necessário haver gratidão na família. Mas o quinto valor do reino de Deus é a obediência. Nós devemos obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele virou e disse assim para aquela galera toda lá em João 14,15: se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. É obedecer ao Senhor. Aí a gente tem uns filhos desobedientes. Eu sou flamenguista, o João virou botafoguense, é desobediência. Mas tudo bem, é escolha, eu perdoo. Está perdoado já, tá, João? Não precisa fechar a câmera agora aí, não. Obediência. Você tem obedecido aos desafios que o Senhor tem dado a você na sua casa? Você, como marido e como pai, você tem obedecido ao chamado do Senhor que diz que você é sacerdote do seu lar? O sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelas pessoas. Você é aquele pai que está orando pela sua família? Você é aquele pai que é um modelo para os seus filhos e para a sua esposa, de um servo fiel? O sacerdote, ele está ali como a presença de Deus ali no meio do povo. É você tem obedecido esse chamado? Você tem obedecido ao chamado de ser mulher sábia? Mulher que busca na Bíblia, busca na oração a sabedoria para edificar a casa? Você tem sido um filho obediente à ordem da Bíblia que diz: honra teu pai e tua mãe? É obediência. Você tem sido um filho amado de Deus, obediente ao Senhor no chamado à santidade? Deus, Ele nos chama a isso. É necessário que a sua casa e a minha casa sejam marcadas pela obediência ao Senhor. Obediência, obediência. O sexto valor é a honra. Honrar é tornar alguém nobre, é tornar alguém importante. Honrar alguém é ter grande respeito por essa pessoa. O primeiro a quem nós devemos honrar é o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra. Honra é isso, é tornar Deus muito importante na nossa vida, o mais importante na nossa vida. É respeitá-lo ali, é estar ali colocando Ele como o importante na nossa vida. Mas nós também devemos honrar a nossa casa. O nosso leito conjugal deve ser honrado, imaculado, sem mácula nenhuma. É fidelidade conjugal, é pureza ali. Eu não vou pegar lama e vou jogar na minha cama. Isso é honra. É tornar o meu cônjuge uma pessoa importante que eu vou honrar. Eu serei fiel. Eu estarei ali ao lado o tempo inteiro. Honrar é dar o devido valor. Honrar é respeitar. Honrar é dispor-se a ser leal e fiel. Você tem honrado sua casa? Você tem honrado seu casamento? Você tem honrado seus filhos? Seus filhos são para você importantes? Você tem honrado seus pais? Esse é um valor que precisa estar presente na nossa família. O sétimo valor, lealdade. Ser leal. A qualidade de ser leal é ser alguém confiável.
comprometido. Davi e Jonatas eram amigos leais. Eles eram comprometidos um com o outro. Eles tinham uma parceria ali. É importante ser leal. É importante ser aquele que está ali em qualquer circunstância. O cônjuge leal ao seu cônjuge é aquele que está ali na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Isso é lealdade. Ó, não importa o que vier por aí, estou contigo e não abro. Estou do seu lado, em todas as circunstâncias da vida. Lealdade está ligado a todas as dificuldades e desafios que se enfrentam. Mas o oitavo valor é a fidelidade. Fidelidade é a minha entrega a uma pessoa. É o meu compromisso de viver ali, ó, sem olhar para mais ninguém que não seja o meu cônjuge, sem desejar aprender de outra pessoa que não seja aquela que Deus colocou na minha vida. Ser fiel é estar ali, ó, cumprindo as minhas promessas. O Senhor diz lá em Lucas, capítulo 16, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Cumpriu as suas promessas. Quando você faz uma promessa de casamento lá no altar, é para cumprir. Não é apenas uma vã repetição. A gente chega no casamento hoje, a galera faz lá, cada um faz os seus votos. São lindos aquilo ali. Mas tem que viver aquilo todo dia da vida. Não é apenas um discurso, numa cerimônia, quando você está vestido bonitinho, bonitinha, não. É ali no dia a dia. É com o cabelo desgrenhado, é sem maquiagem. É no momento que está suado ali, no momento da luta ali, tem que estar vivendo. Isso é fidelidade. Fidelidade é cumprir a promessa a cada momento da vida ali. É preciso ter fidelidade mesmo. Fidelidade ao meu cônjuge, à minha família. Ah, pastor, eu nunca traí minha esposa. Não, consumiu pornografia, já traiu. Olhou para o corpo de uma mulher e desejou, já traiu. É o Senhor Jesus que diz isso, não sou eu. A traição, o adultério não acontece só nas vias de fato, acontece desde o momento que você intenciona. Desde o momento que você deseja. Ah, pastor, isso é impossível. Não é não. Quando eu estou depositado a minha vida nas mãos do Senhor, Ele faz isso comigo e com você. Ah, mas o diabo é muito astuto. Ele é, mas ele já está derrotado. O problema é que eu dou autoridade ao diabo para ele ganhar na minha vida. Quando eu dou espaço para ele atuar, ele vai atuar. Mas quando eu repreendo em nome de Jesus, ele não tem autoridade, ele bate em retirada, porque ele sabe que ele não pode vencer aquele que está submisso ao Senhor. Nono valor, perseverança. São só 114, irmão, já estou acabando. Perseverança. 1 Pedro diz assim, capítulo 3, versículos 11 e 12. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal, diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 11 e 12. Perseverança é a capacidade de não desistir. A gente conheceu lá uma história do senhor Sirley, 72 anos, a mãe 94. Quando começou a encher a cidade dele, ele pegou a mãe e a sobrinha e mandou para um lugar mais seguro, e ele ficou na casa, porque ninguém achava que ia encher. Eles vão ficar aqui, porque se eu deixar a casa vazia, vai entrar gente aqui e vai roubar tudo. E a água começou a subir, ele foi para o segundo andar da casa, começou a subir, ele entrou no bote dele, e aí subiu até cobrir a casa no segundo andar, e ele entrou no bote para sair. Quando ele começou a sair da casa, ele viu o freezer dele boiando na água, e ele foi buscar o freezer. Na hora que ele buscou o freezer, que ele ficou ali distraído com a questão do freezer, não sei o que, veio uma rede e agarrou no motor da rabetinha. Ele foi tentar tirar a rede, veio a correnteza, o barco virou. E ele foi arrastado pela correnteza. Ele se agarrou numa árvore de espinhos e ficou agarrado na árvore uma noite inteira. Ele não desgrudou daquele galho. De manhã passou um jovem com um pequeno bote, mas o jovem não conseguia com aquele bote chegar até onde estava o seu Sirley.
Mas o jovem foi procurar ajuda e chegaram 2 caras com um jet ski grande, com uma rampa, não sei o quê, e eles resgataram seu Sirlei. E ele foi levado para um abrigo, e ele contava essa história lá. Ele não largou aquele galho, apesar de toda a correnteza, da água fria da chuva e do rio. Ele perseverou ali, ele não desistiu. E a gente viu o reencontro dele com a sua mãe e com a sua sobrinha. Perseverança é não desistir. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir. Ele vai fazer de tudo para você desistir dos planos que Deus tem para a sua vida. Ele vai fazer de tudo para você desistir do seu ministério. Ele vai fazer de tudo para você desistir da sua família. Ele vai fazer de tudo para você desistir da fidelidade a Deus. Ele vai fazer de tudo para você desistir de buscar o Senhor ali, para ser alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a perseverança é a capacidade de eu resistir. Porque a palavra desistir não pode fazer parte do nosso vocabulário, porque o nosso Deus não desiste de nós. Ele nunca desistiu e jamais Ele vai desistir de mim, de você. Então não desista, seja perseverante. Não desista. Você faz o culto doméstico, tem um dia que fica vazio, está difícil ali, mas não desista, persevere. Não desista dos seus filhos. Continue orando e orando e orando pelos seus filhos. Continue travando essa batalha. A sua casa e a minha casa precisam ser marcadas pela perseverança. Também precisam ser marcadas pela paciência. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no fruto do Espírito, ele ali expressando as facetas do fruto do Espírito, ele diz, o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, paciência. Não perca a paciência com seu filho, porque quando você perde a paciência com ele, você deixa de conversar com ele. E se você não conversa com seu filho, alguém vai conversar. E vai ser alguém lá no mundo que vai ensinar para ele o que não presta. Não deixe de ser paciente com o seu cônjuge. Porque se você perde a paciência e é agressivo com o seu cônjuge, ele vai encontrar palavras acolhedoras lá na rua. E é isso que o diabo usa. Ele está certo de procurar lá? Está não. Mas é a brecha que o diabo usa. Seja paciente com o seu cônjuge e construa diálogos positivos. Você não precisa gritar com o seu cônjuge para ali tentar convencê-lo. Você não precisa gritar com a sua namorada, com o seu noivo. Aliás, gritar não pode fazer parte do seu comportamento, porque isso é falta de respeito com o outro. É um relacionamento abusivo que começa com um gritinho e vai parar num soco no olho, uma facada no estômago, um tiro na cabeça. É assim que começa. Você acha que toda a violência doméstica já começa com pancada e tiro e facada? Começa ali com um xingamento, com uma palavra ruim, com uma explosão. É assim que começa. E só vai piorando. Nossos lares precisam ser marcados pela paciência, porque a impaciência leva à agressividade e ao desrespeito. Nossos lares precisam ser marcados pela paciência. Eu teria tantos outros, mas eu vou terminar com a prudência. Eu e você precisamos ser prudentes. O inimigo, ele prepara um monte de armadilhas para todas as áreas da nossa vida. Para a área financeira, para a área sexual, para a área da comunicação, do casal, da família. Mas nós devemos ser prudentes. Provérbios diz que o sábio de coração, ele é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Você tem que ser prudente, meu amigo, minha amiga. Para de dar carona para uma pessoa do sexo oposto que vai para um lugar de trabalho junto com você. Pode ser uma gentileza que pode se transformar numa infidelidade. Seja prudente, fuja da aparência do mal. Todo tempo fuja da aparência do mal. Toda vez que começava o semestre lá no seminário, eu dizia para as alunas, no primeiro dia de aula a gente faz uma série de acordos com os alunos, né? E eu disse assim, os irmãos conhecem lá o seminário, está lá numa colina. E eu dizia assim, meninas,
Se eu estiver subindo de carro para dar aula e você estiver subindo sozinha, eu não vou te dar carona. Não é porque eu sou metida besta ou insensível com você subindo essa colina a pé, mas eu não vou chegar lá em cima na colina sozinho no meu carro com uma mulher que não é a minha esposa, porque isso é aparência do mal. Mas se tiverem 10 meninas ali, vai entrar todo mundo no carro, na mala, no teto, e eu vou dar carona para todo mundo. Em suma, não ande sozinha, porque se andar sozinha não tem carona. Mas para não chegar lá em cima, na colina, com uma mulher dentro do meu carro que não seja ou uma das minhas filhas ou a minha esposa, porque isso é aparência do mal, é prudência. A imprudência muitas vezes nos leva à destruição. Lembra das noivas insensatas e das prudentes? As insensatas não guardaram o azeite. As prudentes tinham o azeite para a chegada do noivo. E bateu um desespero quando o azeite delas estava acabando e o noivo estava chegando e elas não podiam manter as suas lamparinas acesas. Tem que ter prudência na sua casa. Prudência no falar, prudência no agir, é buscar sabedoria diante do Senhor. São valores do reino de Deus. Cuidado com uma proximidade inadequada com uma pessoa do sexo oposto. Muito cuidado para não cometer aquele ato de desonestidade que vão dizer assim: ninguém vai pegar isso nunca. Pode até ser que ninguém pegue, mas você já sabe na sua consciência que você fez. Não aceite isso. Não aceite aquela sugestão de infidelidade. Aquele colega de trabalho que diz: ó, fulano de tal, está interessado em você. Eu sou casado. Ah, mas não tem nada a ver. Ninguém precisa saber. Só ficar entre vocês aí. Todo mundo faz. Por que você não vai fazer? É preciso ter prudência. Aqui eu estou destacando 11 valores do reino de Deus que devem estar presentes na nossa casa: amor, justiça, respeito ao próximo, gratidão, obediência, honra, lealdade, fidelidade, perseverança, paciência, prudência. Teremos muitos outros. Mas se esses valores estiverem presentes na sua casa, o inimigo vai tentar, mas ele não vai destruir o seu lar. O inimigo vai tentar, mas ele não vai afastar o seu filho de você. O inimigo vai tentar, mas o seu casamento vai permanecer em pé. O seu namoro vai permanecer santo. O seu noivado vai permanecer santo. As suas gerações, a sua descendência permanecerá em santidade, porque são princípios do reino de Deus. Ah, pastor, é impossível viver isso. Humanamente falando, sim. É por isso que eu comecei dizendo que para viver esses valores é preciso ter uma entrega total da nossa vida a Deus. É preciso confiar na provisão de Deus. E é preciso confiar no perdão de Deus. Ah, Senhor, eu tenho falhado e esses princípios, esses valores não estão presentes na minha casa. É hora de você pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo e hoje eu quero ser o primeiro a fazer com que esses princípios estejam na minha família. Eu quero ser o primeiro a construir um relacionamento que seja assim. Eu quero ser o primeiro com quem os meus filhos vão aprender a fazer assim. Eu quero ser o primeiro, Senhor. Começa comigo. Começa comigo, Senhor. Eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Eu quero confiar na sua provisão. Eu não vou dar mais nenhum passo que dê um jeitinho no sustento da minha casa. Porque eu antes de precisar de um sustento material, eu preciso de um sustento honrado, de honra. Aquilo que não é meu eu não vou tocar, por mais que todo mundo faça assim. Feche seus olhos aí, a gente está encerrando o mês da família. É preciso nessa noite ter uma entrega total da sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero que a minha vida seja marcada por esses princípios. Um
Então hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Hoje eu consagro a minha vida a Ti. Hoje eu me coloco aqui, me derramo diante do Senhor, para que comece comigo. Comece comigo essa transformação na minha casa. Talvez você nessa noite, pela primeira vez na sua vida, queira dizer ao Senhor: eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero que esses valores estejam na minha vida a partir de hoje, para que assim eu construa um lar quando chegar a hora, segundo a Tua vontade, Senhor. Minha vida está boa, mas ela pode ser melhor se esses valores estiverem presentes, e por isso hoje eu me rendo diante de Ti. Se você nessa noite quer fazer isso, eu quero chamar você para vir aqui à frente, derramar a sua vida no altar do Senhor, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, eu me rendo a Ti. Senhor, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me dê esses valores: o amor, a justiça, a honra, a lealdade, a fidelidade, a paciência, a prudência, a honra, a gratidão, a obediência. Senhor, eu preciso de tudo isso e sozinho eu não vou conseguir. Sozinha eu não vou conseguir. Então, se nessa noite você quer pedir isso ao Senhor, para que uma história nova comece na sua casa, a partir da sua vida, então vem aqui à frente. Eu quero encerrar esse momento orando por você. Não é hora de preocupar assim: o que vão pensar de mim que eu estou indo ali à frente, eu sou membro dessa igreja há tantos anos. Não, venha à frente dizendo: Senhor, está faltando alguns desses valores na minha casa, e eu quero ser um instrumento do Senhor para levá-los. Então toma a minha vida. Você quer fazer isso nessa hora? Saia aí do seu lugar e venha, dizendo: Senhor, eu te dou meu coração, te dou tudo que há em mim, Senhor. Tudo que há em mim eu te dou agora. Eu quero que tudo isso aconteça na minha casa, para que eu seja diferente, a minha casa seja diferente. Você quer fazer isso? Nós vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção encerrando o culto. E se você nessa noite deseja consagrar a sua vida, consagrar a sua casa, consagrar o seu relacionamento: Senhor, eu vou casar, mas eu quero ter esses princípios na minha vida, me ajuda. Começa comigo, lá no meu namoro, lá no meu noivado. Eu não sei o que hoje Deus está dizendo para você colocar no altar dele, mas Deus está te chamando hoje: vem aqui, quero orar por você, quero orar pela sua casa, orar pela sua vida. Você pode vir enquanto nós estivermos cantando. Quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Sai do seu lugar e vem, eu quero orar por você. Já tem gente aqui à frente, mas Deus está chamando você também para fazer dessa canção a sua oração nessa hora. Senhor, eu te dou meu coração, eu te dou tudo, Senhor, tudo que há em mim. Senhor, eu te dou todo o meu lar, Senhor. Eu te dou o meu casamento, Senhor. Eu te dou o meu namoro, Senhor. Eu te dou o meu noivado, Senhor, para que haja esses valores no nosso lar, Senhor. Então, se você nessa noite quer fazer isso, pode vir. Quero orar por você, fazendo dessa oração, dessa canção, uma oração de entrega nessa noite. No meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a Ti, meu Deus. Sonhos renda-te, os meus direitos dou, orgulho vou trocar.
Deus está mandando dizer aos maridos e pais que estão aqui. Tem homens aqui que nessa noite precisam consagrar as suas vidas para que os seus lares sejam marcados pelos valores do reino. Eu não sei quem é, mas você que está aí, Deus está te chamando nessa hora como marido, sacerdote do lar. Senhor, eu não sei como ser o sacerdote do lar. Eu sei que a tua palavra diz que eu tenho que ser. É para você sair do seu lugar agora e vir aqui, porque é Deus que vai te ensinar. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Eu não sei se tem um homem aí assim que está sendo chamado desse jeito, mas se você está sendo, já tem um vindo para cá. Talvez você também esteja. Saia do seu lugar e venha. Senhor, o Senhor está me chamando, eu estou aqui. Eu quero ser esse sacerdote do meu lar. Eu não sei como ser, Senhor, mas o teu Espírito vai cuidar de mim. Pode sair do seu lugar e vir. É uma palavra específica para homens. Os homens que precisam em seus relacionamentos assumirem esse papel. Você pode sair do seu lugar e vir. Nós vamos cantar de novo dizendo: e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E você pode sair do seu lugar dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, Senhor. Eu preciso do Senhor me ensinando. Eu preciso do teu Espírito Santo. É para você vir, então venha. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, desafiados pela Tua palavra, tocados pelo Teu Espírito, para uma vida consagrada a Ti. E aqui à frente estão os Teus filhos, meus irmãos, entregando tudo que são a Ti, Senhor. Jovens, homens, mulheres, dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos do Teu mover, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua proteção. Senhor, Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada pessoa está colocando diante do Senhor agora. Oh Deus, o Senhor é Deus onipotente, Senhor. Todas as dificuldades,
elas não resistem ao teu poder. Ó Deus bendito, que o Senhor toque no coração de cada um, que o Senhor, ó Deus, nos transforme a cada dia, Senhor, porque a palavra dessa noite é uma entrega a Ti. Toma então essas vidas diante do Senhor, essas vidas que com uma coragem ousada se colocam publicamente diante de Ti, se entregando, Pai. Ó Deus onipotente, seja a força, seja a proteção, seja a direção. Ó Senhor Deus onipresente, onde nós estivermos, Senhor, Tu estarás conosco. E onde cada um de nós for amanhã e ao longo dos dias dessa semana, ali o Senhor estará. Toma então as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa os Teus filhos que vieram aqui à frente, aqueles que também em seus lugares nessa noite se prostram diante de Ti. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, nós precisamos de Ti. Toma as nossas vidas, Pai, que são tão pequeninas se comparadas com a Tua glória, mas é tudo que nós somos, e é tudo que nós somos que nós consagramos a Ti. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos força, dá-nos perseverança, dá-nos autoridade de vida, dá-nos poder, Senhor, para resistir, ó Deus, a todas as artimanhas do mal e ter uma vida que agrada ao Teu coração e glorifica o Teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus bendito, as nossas fraquezas e nos ajuda, Pai. Nessa noite declaramos que dependemos somente do Senhor. Pedimos a Ti, cuida de nós, renova as nossas forças, abre os nossos olhos, dá-nos um entendimento, Senhor, para vivermos somente a Tua vontade, somente a Tua vontade. É o que nós Te pedimos nessa hora, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Os conselheiros estão aí para anotar o seu contato, para a gente poder depois conversar com você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.